Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de segunda-feira, o título é Sem imposição, mas com poder. Irmãos, falar com as pessoas sobre Cristo, ensinar e orientar é o dever de todos nós cristãos. Porém, isso deve ser feito sem imposição, sem rigidez, sem agressividade, sem forçar, sem fazer nada por encostar a pessoa na parede e deixá-la sem saída. Esse não foi o método de Cristo. Um dos momentos que eu aprendo de Jesus, quando ele prega para alguém e fala para a pessoa, ele dá uma oportunidade e a pessoa lhe resiste, é aquele jovem rico, que ele fala com Cristo e Cristo chega para ele e fala assim, ele pergunta para ele, Senhor ou bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Observe, quando ele chama Jesus de bom mestre, isso já demonstra que ele tinha um certo conhecimento de quem era Cristo. E ele chama que esse mestre não era qualquer um, era o bom mestre. Não era um mestre qualquer, mas era um mestre com o adjetivo de bom. Bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Uma pergunta que, na verdade, não tem lógica. Como filho de Deus, todos são herdeiros. Agora, viver como filho é diferente de ser um bastardo ou um filho ilegítimo. Então, ele pergunta, na verdade, uma coisa que ele já tinha, se fosse me levar em consideração, por direito, entre aspas, por ser filho de Deus. Mas para alcançar, era necessário se desprender de algo. E para ele, em especial, desprender-se das riquezas era algo que era improvável demais para a sua vida. Jesus chega para ele e fala o seguinte, olha, você obedece os mandamentos? Ah, eu tenho feito isso desde a minha infância. Aí ele começa a citar alguns deles. Aí Jesus fala assim, então tá bom. Se queres agora entrar na vida, já que você tem esse primeiro ponto, venda tudo o que você tem, dê aos pobres e depois me siga. Irmãos, ele não aceitou. A Bíblia fala que ele saiu triste porque tinha muitas propriedades. Com certeza era um homem milionário, um homem muito rico. Mas se desprender daquilo que ele alcançou, para ele era algo impossível. Há até relatos que chegam a descrever, não sei se é Flávio Josefo que fala, que quando Jerusalém foi cercada no ano 70, ele perdeu tudo que ele tinha e ainda perdeu a vida. Então quer dizer, quis tanto algo, mas não alcançou por causa da sua avareza. E Jesus não forçou ele, não, vem cá, você vai me aceitar de todo jeito. Não, irmãos. Ellen White chega até a descrever que Cristo viu naquele homem um grande líder que ele poderia se tornar, uma grande influência, se por acaso ele tivesse aceitado, mas ele não quis. Então, assim, esse método de Cristo me faz entender que eu vou apenas falar, orientar, aconselhar, esclarecer. Mas a obra de aceitação é unicamente da pessoa. Por isso que o tema da lição é sem imposição, mas com poder. Lembra de quando Jesus estava falando com aqueles dois discípulos de Emaús? Ele não forçou coisa alguma, ele só fez lembrar do que Cristo tinha dito. E eles depois falaram assim, nós ouvimos, nosso coração fervia quando nós ouvimos ele falar. Eu tive o prazer, irmãos, de conhecer um irmão chamado André. E eu visitei ele no final de semana e ele contou sobre as suas dificuldades, sobre as suas situações. E eu fiquei em oração, pedindo para que Deus me ajudasse a como levar para ele a mensagem de salvação. E eu comecei dizendo para ele o seguinte, irmão André, fique consciente que o amor de Deus para com você e para comigo não tem diferença. Ele não me ama mais por eu estar dentro da casa de Deus e ama o Senhor menos porque o Senhor está fora, dos caminhos de Deus. Muito pelo contrário, ele tem mais dedicação e desejo de lhe fazer voltar do que a mim. Não que eu esteja no lugar já desprovido de provações e tentações. Claro que não. Eu passo pelas minhas provações, sou um pecador igual ao Senhor, mas Deus quer com que o Senhor retome a sua decisão do que o Senhor era anteriormente. Sabe, irmãos, esse rapaz, ele era um membro, eu acho que da Igreja Assembleia de Deus. Eu queria que ele tomasse consciência e voltasse para a igreja de onde ele fez parte. Eu não teria interesse em chamar ele para a minha igreja, venha para a minha igreja e tudo. Eu simplesmente quis lhe mostrar a verdade. A decisão dele, a decisão é por conta dele. Mas uma coisa que eu não posso ficar calado é falar para ele o que Cristo fez na minha vida. E eu contei o meu testemunho da minha conversão. A minha esposa falou para a esposa dele também sobre o testemunho de sua conversão. E é como a lição disse. Quando nós falamos de Cristo, pelo que ele fez por nós, é claro que o conteúdo bíblico ele tem uma eficácia fenomenal, mas as pessoas querem ver que o mesmo Deus que atuou no passado atua hoje nos filhos de Deus. E eu tive o prazer de falar para ele, e chegou para mim dizer assim, hoje eu posso dizer, irmão, eu tive uma luz na minha casa, e eu fiquei muito feliz por isso, não por honra ou por mérito humano,
mas por saber que levei salvação para ele. E eu estou orando por ele, para que o Espírito Santo faça-o tomar consciência e que ele voluntariamente esteja disposto a aceitá-lo e entrar em seus caminhos para nunca mais voltar. Que eu e você trabalhemos assim, sem rigidez, sem radicalismo, mas simplesmente com amor. Jesus falou, né? Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Sejamos iguais a ele. Sejamos de fato cristãos, não só de nome, mas de espírito e em verdade. Vamos orar? Obrigado, querido Deus, pela tua palavra e obrigado porque o teu santo e bom Espírito nos ajuda a entender cada dia como sermos verdadeiramente missionários teus. Que o Senhor nos auxilie e que teu Espírito Santo sempre nos use. Em nome de Jesus. Amém. Peço a você que curta o nosso vídeo, compartilhe se você achar interessante e se inscreva para que a gente possa alcançar mais pessoas e levar para eles mensagem de salvação. Um forte abraço e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.